Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. O pós-jogo hoje demorou porque eu estava esperando Botafogo e Curitiba, Palmeiras e América, e porque também a cabecinha do Fel tá um turbilhão de pensamentos, cara. É muito difícil você focar. Eu acho que se tivesse o computador aqui, se eu tivesse com a estrutura para fazer uma live, eu teria feito uma live realmente depois do jogo, porque eu acho que seria mais emocionante. Ali em 2021 a gente fez muita live que eu disparava a chorar. Essa é a parte ruim, eu sou chorão e depois desse jogo de hoje eu teria falado talvez com muita emoção, muito mais ênfase em tudo ali, porque realmente o coração estava a mil por hora. Foi um jogo muito gostoso, eu e minha noiva aqui pulando e cantando sozinhos em casa, foi uma energia diferente, né, cara? Acho que todo mundo tá nessa vibe essa semana aí, com essa possibilidade de título. Acabei de receber a mensagem da assessoria do Galo aqui sobre os ingressos, 00:07 nesse momento. A assessoria do Galo acabou de mandar mensagem sobre valores de ingressos, setores, lá no Mineirão. Então dia 3 é o Paul McCartney, dia 2 de setembro, Galo e São Paulo à noite, sábado no Mineirão, a possibilidade do Galo ganhar uma grana aí com a televisão. O atleticano que gosta de ir pro estádio não tá nem aí se é sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite, ou segunda-feira, meio-dia, e tipo, vai nesse jogo de qualquer jeito. Dia 8 de dezembro tem um jogo especial da KTO, da turma da bancada ao transporte, Itatiaia, Barba, Cabelo e Bigode, os influenciadores Madeirite, Tubarão, Amaral, enfim, Colé Marquinhos, Thiago Souza, todo mundo estará lá no Mineirão dia 8. Eu queria agradecer a todos vocês que utilizaram o cupom Jogo KTO, mas vocês também que utilizam o cupom Camisa 12, quando vocês vão se divertir na KTO, será um evento fantástico. Depois a gente vai dar informação sobre transmissão. Bora falar sobre Galo e Flamengo. Sempre que a gente falava sobre Galo e Flamengo, a gente falava sobre aqueles confrontos da década de 80, aí depois a gente cita a Copa do Brasil, a Supercopa, aquela sequência de goleadas. Eu voltei com um vídeo no meu Reels hoje, que eu postei ele um tempo atrás, a turma não deu tanta moral para ele. Agora eu postei de novo que o Flamengo é o time que mais sofreu na mão do Atlético nesse século, e olha que eu nem contei aquele 3-0 de 99, nesse século o Flamengo apanhou, mas apanhou demais na mão do Galo. Teve goleada de 6, teve de 4 assim, foi um monte de vezes que o Flamengo tomou. De 3 no Maraca aconteceu em 2008, aconteceu agora. O Prato com o Patrick também ganhou lá no Maraca também. Aqui no Independência ganhamos no Mineirão. Em breve vamos ganhar na Arena MRV. Enfim, um jogo que a gente nunca fala desse confronto, mas hoje me trouxe a recordação. É Galo e Flamengo em 2009, cara. No retorno do Brasileiro. A gente sabe, o torcedor atleticano sabe da limitação daquele time. Não é um título que a gente lamenta como o de 2012. O Galo liderou uma parte ali do campeonato, estava gostoso, o primeiro contato com o Tardelli, mas 2012 a gente sabia do nosso potencial e 2009 a gente sabia da limitação do time. Mas como o Galo vinha de um centenário frustrante, pouco tempo na Série B, fazer uma campanha legal ali, voltar a sonhar com o título, nos deu um negócio diferente, assim. O Mineirão estava muito legal, eu lembro dos vídeos de HD da TV Galo ali, e eu tava lá no Mineirão, estreando o bandeirão novo ali na torcida, e a gente tomou 3 em casa, doeu demais. Se viesse título, vai coroar, e esse jogo vai representar uma vingança em relação àquele campeonato. No primeiro turno do campeonato, a gente perdeu e, curiosamente, foi o jogo das melhores atuações do time do Filipão. É que a gente se apega muito às vitórias, é que a gente se apega muito aos 3 pontos, mas aquela partida contra o Flamengo, vamos pegar 90 minutos para simbolizar uma partida, nós tivemos 75 minutos, 70 minutos de um Galo jogando o fino da bola, até faltar gás, até exagerar naquela recuadinha, em abdicar do jogo, mas foram 70 minutos realmente intensos demais, com direito a erro da arbitragem, 2 erros graves do Flávio, me fugiu o nome dele, Flávio de Souza, eu não vou arriscar o nome dele aqui, erros graves, mais uma atuação que surpreendeu a gente ali, já que a gente vinha daquele período sem vitórias, se perguntando se ia encaixar a proposta do jogo do Filipão com o elenco que a gente tinha. Foi uma atuação muito legal de algumas peças que surpreenderam a gente naquela partida, né? Eu lembro que eu elogiei o Otávio, eu elogiei o Saravia naquela partida, e hoje o Saravia começou ali o jogo também naquela correria louca até sentir, depois o Mariano entra, faz um bom jogo, o Otávio faz um jogo
firme, consistente também, entre outras peças hoje que nos surpreendeu. Então, assim, contra o Flamengo nos 2 jogos, a gente consegue só 3 pontos, mas 2 atuações muito consistentes. A diferença é que uma a gente consegue 3 pontos numa reta final, brigando por título e numa sequência invicta fantástica aí, numa campanha, melhor campanha do retorno, melhor campanha como visitante, melhor defesa do campeonato. Então essa vitória tem realmente um sabor diferente. E se faltou perna pra gente contra o Flamengo lá no primeiro turno, o Filipão na coletiva de hoje, que foi uma coletiva muito diferente, foi foi a coletiva mais atípica do Filipão desde que ele se apresentou aqui no Atlético. Não sei se porque até o Caco Barcelos estava lá na coletiva do Filipão. Foi uma coletiva bem diferente mesmo, bem humorada, falando de cachaça, de vinho. Aquilo que eu falo. Dá para responder direitinho quando perde também, mas quando não perde há muito tempo, a gente tem visto entrevistas bem humoradas do Filipão, puxões de orelha, e até quando ele puxa a orelha eu tenho concordado, quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que eu tenho concordado com as coletivas, com os pontos que ele fala sobre Edenilson, sobre Gêmeos, sobre a reação da torcida em escalação no telão, mas hoje realmente é uma escalação diferente. E o Filipão fala lá que o preparo físico tem sido o diferencial do time dele. E eu vinha sentindo o oposto disso. Contra o Cruzeiro, lá no primeiro turno, a gente terminou com 4 zagueiros. Contra o Aliança na Libertadores, logo em seguida. Contra o Corinthians, a gente também não demonstra ter perna ali para bater de frente com o Corinthians nos 90 minutos. Eu sentia o oposto disso em parte da campanha do Galo na temporada. E o Filipão destaca que é o lado físico que tem feito a diferença para a equipe dele nesses jogos, né? De Campeonato Brasileiro. Falei do Saravia, que foi uma grata surpresa lá naquele jogo do primeiro turno. Eu não lembro se foi o Pavon também, que eu elogiei muito aqui no pós-jogo. E é inevitável a gente falar do Edenilson na escalação, né? Quando a gente ia atrás, ou pensava no Edenilson ainda no Internacional, eu acho que a gente pensava nesse Edenilson vestindo a camisa do Atlético. Nesse Edenilson que contribui para a marcação, que chega com qualidade no ataque, que tem explosão no contra-ataque. Se a gente fosse citar, parar um Atlético na rua, cite uma característica do Edenilson, cite uma característica do Edenilson, cite uma característica do Edenilson. Eu acho que todo mundo ia falar no início do ano, até há 2 semanas, sobre a lentidão, o marasmo, um jogador... Tá faltando palavras, cara, a cabeça tá desligando. Aquele jogador lento, não tô achando a palavra que eu quero falar, aquele cara sem vida, sem brilho. Fala pra mim qual seria a característica do Edenilson que você citaria há 2 semanas. Vocês no chat vão me ajudar muito mais. E contra o Grêmio e contra o Flamengo, a gente conhece um outro atleta que a gente não tinha visto ainda. Eu recebi centenas de mensagens no Instagram após a partida. Gente, é coisa de louco assim, ó. É coisa assim que... Ó, caraca, atualizei aqui agora. É de minuto em minuto chegar a mensagem, ó. Isso aqui só na última hora, ó. E você vai passando e não acaba. E uma mensagem eu abri e foi muito feliz quando eu abri ela, que o cara falou assim, cara, é como se o Atlético apresentasse um jogador para as últimas 4 partidas do Campeonato Brasileiro e fosse um bom jogador. É como se fosse uma contratação, um reforço chegando para o Atlético realmente. Que eu brinquei no Twitter e no Instagram que quem não tinha cornetado jamais o Edenilson era para retweetar, ou curtir, ou reagir. Mas é verdade, cara, é como se a gente ganhasse um reforço. Eu não contava com o Edenilson no elenco, eu não contava com o Patrick, assim como eu não conto com outras peças que estão no elenco, mas surpreendentemente o cara entra no campeonato, e que seja assim, contra o São Paulo e contra o Bahia, mas o cara entra no campeonato em 2 jogos decisivos, o que nos dá uma esperança. Que não seja como alguns casos de jogadores que, perto de renovar o contrato, dão aquele gás, se destaque, tem contrato para o ano que vem, é bom lembrar disso do Edenilson, mas eu falo assim, que quer ficar aí perto do fim do campeonato, dá o gás para ficar, para mostrar que pode, e depois some de novo. Eu espero que não, porque deu para ver que tinha potencial demais para contribuir durante toda a temporada de 2023. E a gente bateu demais nele. Mas bateu sem motivo, não. O Filipão, o Edenilson, essa turma não apanhou sem motivo também não, viu?
Lá atrás nós tivemos críticas com os gols perdidos pelo Paulinho, a gente criticou o Edenilson, a gente criticou o Filipão e a gente elogiou quando foi preciso elogiar também. Vontade espirrada, bati a mão no nariz. Vamos para 2 surtos que nós tivemos no Campeonato Brasileiro, que toda a torcida teve, eu tive, provavelmente você teve, 90% da torcida teve. Se é um surto que 90% da torcida teve, meu irmão, ele é justificável. Primeiro, 2 meses sem vencer uma partida, 9 jogos sem vencer uma partida sequer, pensando já em rebaixamento, pensando no nosso, se o rebaixamento agora virando SAF, com conta para pagar, com estádio para construir, nós vamos inaugurar a NMRV na Série B, esse time caro desse jeito vai rebaixar a gente, não demora, joga bem contra o Flamengo e perde, joga mal, perde, tá ganhando no último minuto, sofre o gol, o que vai acontecer? Eliminado da Copa do Brasil, eliminado da Libertadores. Então esse surto foi justificável, porque o torcedor atleticano teve 1000 motivos para se preocupar com troca de treinador, com peças que não emplacavam ali na equipe também. E o outro surto foi a derrota para o Cruzeiro na Arena MRV, porque é o rival regional, é na inauguração, no primeiro clássico na nossa casa, contra uma equipe que apresentava futebol de rebaixamento, futebol de Série B, realmente, e o Atlético simplesmente não entrou em campo. Tomou um baile, não viu a cor da bola ali, perdeu com um gol contra, então, nessa ocasião, qualquer surto do atleticano, qualquer que tenha sido a reação do atleticano logo após a partida, é justificável. Quem é fã de carteirinha do Camisa 12 viu no último pós-jogo que eu não concordo de jeito nenhum com o cara que vai no telão. Aí o cara comentou, assim, eu tenho lido os comentários, na maioria dos casos, na maioria dos comentários eu consigo ler. O cara falou, eu vou parar de assistir esse vídeo, que é legal, a reação da internet é sempre assim, eu não te acompanho mais, não assisto mais, no Alterosa Esporte também é a mesma coisa. Depois desse absurdo que você falou, a gente perde o primeiro clássico na nossa casa, papapá, e a gente que tá errado. Meu amigo, tá errado o Galo, tá errado o Filipão, tá errado o Gêmeo, tá errado todo mundo. Eu só não aceito prejudicar o Atlético em jogos decisivos depois disso, aumentando o erro. Você já errou, você vai aumentar o erro depois disso, você vai potencializar esse erro jogando contra o Atlético nessa reta final. Espero que contra o São Paulo a gente grite o nome de Gêmeos, de Filipão, de Edenilson, dando a volta por cima, virando essa página e terminando esse campeonato ainda na briga pelo título. Deixar planejada lá pro final. Mas sobre os surtos é isso. E sobre o Filipão, há alguns vídeos que eu venho aqui lembrando daquele Fael que era fã do Filipão, quem assiste Alterosa Esporte, apesar de ser lá mais o cara caricato, das brincadeiras, mais palhaço, que mais provoca, o outro time aqui eu falo sério, né, que eu brinco pouco, ou raramente brinco, quando o Cruzeiro tinha o Filipão no comando, eu brincava, mas eu falava assim, ô Filipão, me parte o coração aqui, brincar com você, te provocar, provoca o Cruzeiro, mas você tem o máximo respeito. Quem assiste ao Alterosa Esporte sabe. E essa campanha de retorno, tirando contra o Cruzeiro, que eu realmente surtei contra o Filipão, eu não aguentava mais ver o rosto do Filipão, contra o Curitiba, contra o Cruzeiro. É o técnico da melhor campanha do retorno, da defesa mais vazada, da defesa menos vazada. É o cara que ganhou de todo mundo do G6, ganhou do Flamengo fora, do Palmeiras fora, que ganhou do Bragantino fora, que ninguém conseguia, que ganhou do Fluminense, campeão da Libertadores, que ganhou do Fortaleza, finalista da Sul-Americana, que recuperou o Otávio, que ninguém acreditava, que está recuperando o Edenilson, que voltou a ter um goleiro respeitado, que o Everson vinha ali sendo contestado novamente pela torcida, que conseguiu utilizar o Saravia sem fazer o atleticano ficar calvo. Abraço para a torcida lá, Galo Calvo, que eu acho que eles fizeram, que é Galo Minoxidil, que voltou a ter uma defesa ali que não nos passava confiança, mas que é a melhor do campeonato, que conseguiu fazer a transição de volta do Arana, que conseguiu perder o Batalha e resolver o problema, que conseguiu mudar o esquema, que conseguiu fazer um Paulinho que perdia muito gol de um Paulinho artilheiro, conseguiu resolver o problema de um time sem jogadores rápidos pelo lado do campo, sem um grande articulador ali, o tal do camisa 10 que a gente fala tradicionalmente ao comentar sobre o cara, alguém que pense mais o jogo no meio campo. Então esse Filipão apanhou muito, e eu tenho falado no programa que a gente bate muito, e elogiar é difícil demais, e eu procuro sempre fazer isso quando a pessoa merece. Por isso, já que bati muito quando mereceu, eu preciso elogiar também o Filipão, o Otávio, que vem segurar na onda, porque
teve atuações apagadas, eu não gostava da saída de bola dele, da velocidade, do posicionamento dele para quando o time estava saindo para receber a bola, não aparecia como opção. Quando era ele que tinha que buscar a bola lá entre os zagueiros para sair articulando ali, ele tinha uma dificuldade enorme e ele vem sendo responsável demais por blindar essa zaga, então é outro cara que merece também. Eu lembro de alguns jogos do Mineirão ali que o Rubens foi muito vaiado, que me incomodava muito o Rubens chegando na linha de fundo para cruzar, o Rubens errando passe curto. E eu falava com meus amigos, falava, não é possível que nós vamos queimar outro menino que estava se destacando na base, que esse menino não vai virar de novo. Então era uma preocupação nossa. E é outro mérito do Filipão, e é mérito do Rubens que trabalhou, que virou a chave também. Então é um pós-jogo muito de reflexão sobre o que foi a temporada, sobre a capacidade da volta por cima. E querendo ou não, mesmo que não dê o título, de que a gente tem potencial, sabe? Eu acho que foi uma resposta para o Kudê, de que realmente dava para explorar um pouco mais esse elenco. Não falo que o elenco é perfeito, porque lá atrás eu concordava em alguns pontos com o Kudê, eu concordo sobre algumas peças de ataque, apesar dele ter optado por montar um time assim, que é um time mais focado no meio, nem tanto aberto, não tem tanta mais... aquela palavra que o São Paulo usa muito, aquela abertura, que um time que joga, você está na linha lateral, amplitude. Foi uma opção do Kudê, mas realmente o Filipão mostra que dá para explorar realmente um pouco mais o elenco, dava para espremer que saía mais caldo desse elenco, sim, mesmo não sendo as peças com característica dele. Quando o Rodrigo Caetano falou que está sentando com o Filipão para planejar o elenco de 2024, eu assisto muito essas entrevistas dos melhores momentos, dando pause, e eu dei pause nesse momento e eu falei assim, cara, o que está passando na cabeça do Filipão? Qual é a avaliação que ele faz desse elenco agora? Porque ele tem a melhor campanha do retorno, ele conseguiu recuperar os caras, mas quem que ele não conta? O Johan, certamente, que não vem sendo utilizado. O Patrick ele colocou em um jogo desses, mas eu acho que o Patrick é um cara que ele vai querer dar linha para colocar um atacante de velocidade no time, para oxigenar um pouco mais a folha salarial, para ter a opção de trabalhar. O Igor Gomes é titular com ele, então certamente não estará nessa lista. Acho que Allan Kardec Vargas, qualquer que seja a negociação que o Atlético conseguir, ele fará para ter uma opção real, que o Filipão pode contar realmente com ela, mas eu fiquei pensando assim, se o Filipão vai querer deixar a defesa toda e na volância, eu acho que ele vai querer um volante titular para jogar, seja ao lado do Otávio, do Batalha, mas ele vai querer um volante titular. Enfim, é uma semana de muitos pensamentos, muitas reflexões que eu tenho feito sobre o Galo, sobre tudo que foi conturbado nessa temporada. Foi uma temporada que eu fiquei muito chateado com algumas coisas de bastidores do Atlético, a forma como tudo estava sendo feito, a relação com a torcida, como estava rolando a comunicação com a torcida. Então, eu acho que é positivo, assim, terminar o ano com um sentimento positivo com o Atlético, sabe? Eu não gosto quando eu coloco a cabeça no travesseiro que eu não estou sentindo algo positivo, assim, em relação ao clube. Não é deixar de amar a instituição, obviamente, eu sou um cara que o Atlético é minha vida 25 horas por dia, mas se não concordar às vezes com os passos que tem dado a instituição, no meu caso, como é trabalho, paixão, é meio desgastante às vezes também essa relação, que eu encostava a cabeça no travesseiro, pensando em 9 jogos sem vencer, sobre a relação da diretoria na transição da SAF, o que foi falado de Arena MRV, não foi de dívida e tal, e aquilo foi virando um turbilhão. E terminar esse ano com um mínimo de sentimento positivo é muito gostoso, cara. É muito gostoso. A gente que vive o Atlético de forma mais intensa, vocês que ficam no Twitter, Facebook, Instagram o dia inteiro falando de Galo, 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 para todo lado, todo lugar é Galo. Vocês estão sentindo certamente um pouco mais dessa leveza. Por mais que a gente questione ponto perdido para clube e tal, saber que a gente vai continuar brigando ali na ponta, como foi 2012. 2014 a gente chegou até assim, focando na Copa do Brasil, a gente deixou um pouco o Campeonato Brasileiro, mas não foi uma campanha ruim. Em 2015 a gente foi vice-campeão, 2016, se eu não me engano, na 4ª posição, aí vem 2020, 21, 22 caiu um pouco, mas 23 agora de novo, e nesse meio termo aí tem título de Copa do Brasil, chegando em final de Copa do Brasil, título de Copa do Brasil, título de Supercopa, título de Recopa, dominando agora os estaduais de Minas Gerais também. Então, assim, perceber de que realmente dá para continuar brigando
na parte de cima, isso dá uma coisa gostosa na vida da gente. É coisa do futebol, é coisa de sentimento e acho que essa é a grande reflexão que eu queria deixar pro pós-jogo de hoje. Eu vou continuar falando sobre o jogo, mas eu queria desabafar um pouco com vocês sobre isso, que é a parte do Atlético, assim, que eu acho que eu gosto muito de falar, sabe? Eu não gosto de especulação, de jogador que está na Europa, que está na América do Sul vindo para cá. Eu gosto de debater o futuro do Atlético, o futuro saudável, soluções, o que dá para fazer, o que não está ao nosso alcance no momento, mas pode estar no futuro. E eu queria fazer esse desabafo, não sei se consegui fazer do jeito que eu queria. Sobre 2024, a gente está feliz agora, mas saiba que se ficar o Filipão também, vai ter momento que a gente vai estar na retranca realmente contra o Criciúma, contra o Juventude, contra o Atlético Goianiense, às vezes jogando na Arena MRV, na retranca. E então, assim, estamos felizes, mas prepara, porque parece que dá certo realmente, né? O que eu falava pro Hugão quando o Mano Menezes estava lá, falava, Hugão, tá aí, ó. Ele deixou 2 taças aí, dá resultado, esse de retranca, de ser às vezes não é retroativo, quando é a 4ª vez hoje que me foge a palavra. O adversário ataca e você reage. Isso é um time mais reativo. Vamos ver como vai ficar a montagem do elenco dele, mas se preparem para 2024, cara, porque às vezes a gente vai conseguir chegar nas nossas metas não com o futebol que nos agrada, não com futebol empolgante para ir para o estádio, porque vai levantar a torcida. Acho que esse final de 2023 ajuda muito para a gente se preparar para isso. Que de repente é preciso ter paciência com a proposta de jogo dele, pensando que lá no fim pode dar certo, mas que quando você estiver assistindo ao vivo ali, não vai ser dos mais empolgantes. Lá no primeiro turno a gente perdeu o Flamengo, eu repito, com 2 erros de arbitragem. Eu sempre lembro o nome desse árbitro, eu tenho quase certeza que é o Flávio, mas me fugiu realmente aqui. Quem acompanha o Telesport sabe que na Nadine, ali no meu papo com a Nadine, eu sempre lembro do nome dos árbitros. Inclusive hoje, essa semana, terça-feira, citei que o árbitro de hoje do Flamengo, contra o Flamengo no Maracanã, aquele zoiudo, loirinho, que apitou o jogo, é um queridinho da CBF hoje. A Nadine concordou, falou que está sendo preparado para a Copa do Mundo, mas lá no primeiro turno, eles deixaram de expulsar o Arrascaeta, que deu uma cotovelada, acho que no Batalha, que machucou bastante o jogador, e foi falta no Jamerson ali no lance. Eles deram falta pro Flamengo. Quando sai o gol, quem cobra é o Arrascaeta, que já deveria ter sido expulso. E hoje, cara, aí nesse primeiro turno, um amigo meu falou assim, Fael, sabe o que é legal? A gente perdeu pro Flamengo em casa, prejudicados pela arbitragem, e nós não ficamos focados em reclamar da arbitragem o tempo todo, nós procuramos evoluir. Pode perceber que nenhum atleticano fica falando daquele erro grave de arbitragem que teve no primeiro turno. Isso é curioso, é algo que eu ouvi nas ruas e queria trazer aqui para as câmeras, que eu sempre faço isso. Às vezes eu ouço e falo, pô, bacana o que esse cara falou aqui. Só que hoje, nossa, esse cara apitou América e Vasco aqui, ele apitou Galo e Fluminense no primeiro turno. Ele deu 5 minutos de acréscimo no primeiro tempo, e aí bate muito com o que o Hulk falou contra o América agora em Uberlândia, assim. Os árbitros usam um critério para dar um acréscimo aqui, outro critério para dar acréscimo ali, e no segundo tempo tem um momento que o Arrascaeta e o Everton Ribeiro vão peitar o árbitro, que eu falo assim, pô, que privilégio, né? Se o Hulk chega reclamando desse jeito, batendo o peito no árbitro, ele é expulso, sem pensar 2 vezes, ele toma cartão. E o Arrascaeta e o Everton Ribeiro podem fazer isso, ter esse privilégio, sem tomar cartão. O Flamengo, que é preciso destacar, tirando a rivalidade agora, uma análise do time. Quando eu peguei a escalação hoje, eu vi Thiago Maia, Gerson, Cebolinha, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro na frente. Eu falei assim, quando nosso time cansava, entrar Gabigol e Everton Ribeiro, entre outras peças, entre o Alan também, o Pulgar, que estava fora do jogo. É um elenco realmente assim, para bater campeão. É um elenco muito qualificado. Eu acho que isso, eu não estou enchendo a bola de um rival nosso, histórico, eu estou valorizando a vitória do Atlético. A gente bateu um time assim você tem o que há de melhor na América do Sul concentrado num time, você acrescenta entrosamento e tal, e a gente conseguiu ganhar desse jogo com muita facilidade. Nos lances de perigo, quem segurou nossa vitória é o Everson. Quando a gente fala de melhor defesa do campeonato, a gente cita muito volante, zagueiro, mas eu acho que o Everson é o grande goleiro do campeonato. É um cara que eu não tenho contato nenhum, não tenho amizade, e nesses 3 anos aqui fiz minhas críticas com ele,
mas eu acho que quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que eu sempre defendi a caderneta do Everson. Nos últimos anos eu venho aqui citando a caderneta do Everson, soma essa aí na caderneta do Everson. O pessoal me para no bar, você é puxa-saco do Everson, você é defensor, eu falo, cadê a caderneta do Everson? Me apresenta aí, você tá anotando? E um retorno inteiro, um campeonato inteiro salvando o Atlético, como foi em 2021, como foi em 2020, como foi em 2022, com raríssimas falhas, o que acontece com todo goleiro, mas é um goleiraço que a gente tem ali debaixo das traves. Eu ri muito quando o Lorraine falou hoje que quando o Galo tá ganhando, que ele vai fazer a cera e faz igual o Kiko quando ele vai cobrar o tiro de meta, ele faz que vai assim, ó, vai. Não é com aquele meião amarelo. Me diverti muito, mas queria falar hoje da caderneta do Everson, né, gente? Porque acho que para toda a sociedade, quando a gente vai criticar, ganha uma repercussão muito grande as críticas. E o elogio, ele passa assim, ó, quando um jornal, a primeira folha que acusa alguém, é uma repercussão enorme. Se no dia seguinte o jornal postar lá, eu errei, não é nada disso. Isso aqui não vai ter repercussão nenhuma. A pedrada, ela tem um poder muito maior, o elogio não tem tanta repercussão. Eu fiz um post essa semana, um post social, sobre o Instituto Mano Dal. Aí eu falei, pô, 286 curtidas, pouco comentário. Quando eu vou aqui zoar o Cruzeiro, zoar o Flamengo, dá 15 mil curtidas. Meu post agora está com 400 comentários. É curioso esse hábito do ser humano, quando é algo positivo, assim, como é que ele abraça pouco, é curioso. Vai lá ajudar o Mano Dal depois, está lá no meu perfil. Enfim, às vezes eu dou muita volta, mas vocês entenderam que eu estava falando sobre o Everson. E de lances do gol do Galo, de frames que eu gosto de falar, no gol do Paulinho, ele pega a bola na lateral esquerda, na linha da lateral, eu postei esses frames no Twitter, ele aciona o Igor Gomes e o lance acaba 5 segundos depois com o Paulinho dentro da área finalizando. Eu acho que o que mudou no time do Filipão principalmente é essa movimentação. Me incomodava muito o time do Atlético. O Paulinho pegaria essa bola na linha aqui, acionaria o Igor Gomes e ficaria por ali. E ficaria por ali assistindo a continuação da jogada e provavelmente o Igor Gomes ia ter que acionar o Otávio, que ia devolver no Gemerson, que ia devolver no Everson. Aí a bola ia voltar no Paulinho, o Atlético ia fazer essa bola voltar no Everson. E outro lance que me impressionou foi que o jogador do Flamengo está aqui, o Rubens está aqui no início da jogada e quando faz o gol, o Rubens já ultrapassou o jogador, uma explosão que reforça isso que o Filipão falou sobre o lado físico do Galo. Bom, é isso. Tô dormindo leve, tô dormindo muito gostoso, com taça ou sem taça vindo no final de semana ou na quarta-feira. Eu tô muito leve porque o Atlético realmente tem esse poder de interferir nas nossas vidas, né? Acho que eu consigo passar pra vocês na expressão, assim como eu faço um pós-jogo feliz e assim, hoje foi muito sincero, muito coração, falando tudo que tava aqui dentro que eu queria compartilhar. Beijo no coração de todos vocês, semana abençoada para todos vocês aí. Beijo, tamo junto, até o próximo pós-jogo.